Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. E hoje nós chegamos em John Knox, grande reformador presbiteriano escocês. Ele que vai desenvolver reforma com muita coragem, vai desenvolver um desafio muito grande da pureza doutrinária. A história dele é marcada por uma tensão que atravessa, ao meu ver, séculos, né? O impulso de purificar a igreja e essa necessidade de organizá-la com sabedoria é muito forte e isso ecoa até nós hoje, né? Ele que foi fundador do presbiterianismo escocês, uma voz incansável da reforma, ele desafiou não apenas a hierarquia católica, mas também qualquer tentativa de moderação institucional que comprometesse a fidelidade doutrinária. Para ele, a verdade não era apenas uma proposição teológica, mas uma convocação divina mesmo, né? De moldar a sociedade, de moldar a política, o culto. E o seu grito, né? Se ainda há profetas em Israel, ecoa até hoje como um desafio a uma igreja que, diante das tentações da acomodação cultural e do formalismo religioso, corre o risco de perder o vigor da profecia. E John Knox é, nesse sentido, uma figura incômoda e, por isso mesmo, necessária para a gente abordar nesses episódios aqui. A sua crítica feroz à tirania papal, né? A sua defesa apaixonada pela liberdade de consciência e sua convicção inabalável de que Cristo, ele é o único cabeça da igreja, fizeram dele um arquétipo de reformador combativo, muito corajoso e por vezes até inflexível, né? E ao refletirmos sobre o seu legado, à luz da escatologia adventista, nós não buscamos aqui uma repetição de sua teologia, nem uma adoção acrítica, né, de seu modelo eclesiástico, mas nós reconhecemos que em sua paixão por pureza doutrinária, essa autonomia congregacional, resistência profética, há eco sim que ressoa na identidade, na vocação do remanescente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Contudo, né, nós precisamos aqui discernir os perigos, né? Um perigo de um certo tipo de radicalismo anti-eclesial, o risco de rigidez teológica sem graça e também um determinado risco de politização da fé. E esse episódio ele se propõe a examinar a vida, o pensamento de John Knox, não como um modelo perfeito, mas como um espelho crítico e provocativo. Eu acredito que a sua história nos oferece intersecções e contrastes que iluminam o caminho da liderança representativa adventista, um caminho, obviamente, que exige firmeza doutrinária sem sectarismo, tá, pessoal? Coragem profética sem esse tipo de autoritarismo e uma estrutura organizacional sem apagar a chama do Espírito Santo. Então, nessa primeira parte, eu quero vencer com vocês essa questão da reforma escocesa, ver John Knox como esse arquiteto da convicção do movimento na Escócia, né? Ele que nasceu em 1514, numa Escócia profundamente marcada pela influência católica, pelo controle político da Igreja Romana, e a reforma já fermentava na Europa em diferentes lugares, né? Lutero na Alemanha, Calvino em Genebra, mas era vista com certo tipo de desconfiança pelas elites escocesas, né? E o jovem John Knox, ele formado como sacerdote católico e com forte formação humanista, ele teve o seu despertar teológico ao entrar em contato com os escritos dos reformadores, especialmente os escritos de Calvino, e logo ele se tornou uma das vozes mais inflamadas contra a corrupção da igreja e a opressão religiosa. E aí você vai ver que a sua teologia, centrada na soberania absoluta de Deus e na autoridade exclusiva das Escrituras, né? Knox ele não via o erro doutrinário como uma mera impressão intelectual, mas como traição espiritual, daí a sua linguagem ser muito contundente, né? Os seus sermões bastante inflamados, suas críticas públicas aos bispos e monarcas que promoviam o que ele considerava idolatria litúrgica, né, e conveniência com o erro. Daí a sua linguagem contundente, né, seus sermões bastante inflamados, suas críticas públicas aos bispos e monarcas que promoviam o que ele considerava idolatria litúrgica e conivência com o erro. O púlpito se tornou para ele o lugar de combate pela verdade, e essa visão mudou a sua atuação política também, né, exilado em Genebra. Knox ele absorveu o modelo calvinista de governo eclesiástico, né, um sistema baseado em presbíteros eleitos pela comunidade local, com essa liderança descentralizada, mas com doutrina centralizada, né? E ao retornar à Escócia, ele empenhou-se em aplicar esse modelo como base para
essa construção de uma nova igreja nacional, livre do controle papal e com disciplina eclesiástica rigorosa. E o contraste com a Igreja Adventista do Sétimo Dia aparece aqui de maneira bastante significativa, né? Porque, embora a Igreja Adventista também rejeite a centralização papal e a autoridade eclesiástica verticalizada, ela não adota o radicalismo de Knox quanto à independência, por exemplo, congregacional absoluta. Ao contrário, por exemplo, do modelo presbiteriano puro, o adventismo ele constrói um sistema de governo que é mais representativo, interdependente e também escalonado, que busca refletir tanto a autonomia local quanto a unidade global da missão. Então, a congregação local ela é valorizada, mas ela está conectada às estruturas maiores, como associação, comunhão, divisão, associação geral, todas com voz e voto, espelhando aí a eclesiologia do corpo de Cristo, né? Então, esse modelo ele busca prevenir alguns elementos, como o sectarismo, o isolacionismo e também essa fragmentação doutrinária, males que, embora evitados por Knox em sua geração, mas que viriam a surgir no protestantismo radicalizado por seguidores que levaram a sua lógica à atomização denominacional. E é isso que acontece. Então, a liderança adventista, ela pode aprender sim com o zelo de John Knox, pela essa fidelidade bíblica, né? Mas ela, por outro lado, deve rejeitar a tentação de romper a ordem institucional em nome de uma pureza mal compreendida. Ao mesmo tempo, a paixão de John Knox pela santidade doutrinária e liderança espiritual íntegra é um chamado à vigilância para os líderes da Igreja Adventista, né? A estrutura ela não é um fim, mas ela é um meio. A ordem ela não deve encobrir o erro, mas garantir que a verdade floresça. E Ellen White alertou várias e várias vezes que o sistema organizacional da igreja deve servir à missão e não se tornar uma prisão institucional. E é nesse ponto que a coragem de John Knox, ao meu ver, principalmente ao confrontar os abusos do clero e denunciar a corrupção nos altos escalões eclesiásticos, deve ser ouvida com atenção pelos líderes adventistas de todas as gerações. A reforma escocesa, sob sua liderança, não foi apenas uma reforma teológica, mas foi uma revolução espiritual, uma revolução litúrgica e moral. Knox insistia que a igreja precisava ser purificada de todos os resquícios de idolatria, de todo ritual vazio, de toda ornamentação que obscurecesse a centralidade da palavra. E esse impulso reformador encontra eco na identidade escatológica da Igreja Adventista como um movimento que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus, como a gente encontra em Apocalipse 14, né? No entanto, se o espírito profético exige essa denúncia do erro e fidelidade doutrinária, também exige discernimento pastoral e humildade escatológica. Knox muitas vezes demonstrava pouco espaço para diálogo com os diferentes, e a sua rigidez teológica alimentou disputas internas e exclusões. A Igreja Adventista, com seu chamado a proclamar o Evangelho eterno a cada nação, tribo, língua e povo, ela precisa construir uma liderança que una convicção com a hospitalidade, uma doutrina com compaixão, firmeza com graça, gente. E ao estudar a trajetória de John Knox, nós aprendemos que a fidelidade doutrinária sem estrutura leva ao caos, e a estrutura sem profecia leva à estagnação. Então, o equilíbrio adventista entre ordem representativa e missão profética é um testemunho de que é possível sim resistir à corrupção sem cair na fragmentação, né, e edificar um povo com unidade teológica e diversidade funcional, um corpo com cabeça, coração e membros ativos dirigidos pelo Espírito Santo. Isso é fundamental. Um outro elemento que a gente vai ver dentro da teologia de John Knox é esse elemento da igreja e Estado, né? O desafio da autoridade espiritual em tempos de conflito político. Isso é muito real hoje, no nosso contexto agora. A vida de John Knox foi profundamente entrelaçada com os conflitos políticos do seu tempo. Para ele, a reforma não era apenas um evento teológico, mas era uma reordenação integral da sociedade sobre os princípios da palavra de Deus. E aí a separação entre igreja e Estado, como nós entendemos hoje, era um conceito ainda incipiente, muito imaturo, e que Knox acreditava que os governantes civis eles tinham o dever de promover a verdadeira religião e de eliminar então a idolatria, o que levou a confrontar publicamente a rainha católica Maria Stuart, chegando inclusive até a escrever um tratado contra o governo de mulheres, o que causou intenso debate mesmo entre os reformadores, né? A sua teologia política era marcada por um ideal de nação pactuante com Deus. Para Knox, uma nação ela só era legítima
se ela reconhecesse a autoridade divina expressa nas Escrituras. Daí você entende o governo civil que ele era servo da palavra, e a sua autoridade se tornava ilegítima quando ele protegia a falsa religião. Assim, os magistrados eram chamados a reformar o culto, disciplinar os apóstolos e também apoiar a igreja verdadeira. E esse modelo se opunha tanto ao absolutismo papal quanto ao secularismo nascente. No entanto, ele trazia riscos evidentes ali, tá? Primeiro era a instrumentalização do Estado pela igreja, a perseguição aos dissidentes, essa questão da supressão da liberdade de consciência, algo que os próprios calvinistas experimentariam posteriormente em contextos invertidos. E aqui se impõe um contraste importante com o ethos escatológico da igreja adventista, né? Porque, embora também afirme a soberania de Deus sobre os reinos humanos, o adventismo defende enfaticamente a separação entre igreja e Estado. Esse princípio é basilar, gente, é basilar para a compreensão da liberdade religiosa como direito inalienável, inclusive para os que discordam da verdade. A igreja adventista rejeita qualquer uso da força civil para impor crenças ou práticas religiosas, em clara distinção do zelo teocrático de John Knox. E essa distinção, ela não invalida sua paixão pela verdade, mas ela orienta o método. A igreja remanescente não busca controlar o Estado, mas influenciá-lo com a luz do testemunho. A sua missão é profética, pessoal, não é legislativa, ela é espiritual, ela não é coercitiva. O adventismo vê o Estado como esfera da ordem civil temporária e a igreja como expressão da comunidade do reino eterno. Por isso, ao anunciar as 3 mensagens angélicas, a igreja adventista convida, mas ela não impõe, ela persuade, mas ela não domina, ela chama a decisão, mas ela respeita a liberdade. Ao mesmo tempo, o exemplo de John Knox alerta a liderança adventista para a necessidade de coerência doutrinária e fidelidade pública. Em tempos de relativismo moral e capitulação cultural, a igreja precisa de líderes que tenham a coragem de confrontar poderes estabelecidos, de denunciar alianças políticas perigosas e sustentar a verdade com mansidão e firmeza. Ellen White escreveu sobre isso. Ela diz que o maior desejo do mundo é o de homens que não se comprem nem se vendam, homens que no íntimo da sua alma sejam verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. E John Knox foi, com todas as suas limitações, um desses homens, né? O seu conflito com a Maria Stuart, por exemplo, símbolo de uma religião estatal opressora e decadente, é emblemático da tensão entre a verdade profética e o poder estabelecido. Ainda que o adventismo rejeite o espírito de cruzada, que por vezes contaminou a reforma, ela compartilha com ela a convicção de que há um conflito cósmico em curso, no qual a fidelidade à verdade pode ter custos políticos e sociais. Aí a escatologia adventista, ela não permite neutralidade. Cada escolha é um ato de adoração e toda estrutura eclesiástica que pretende ser fiel à missão, ela precisa formar líderes preparados para enfrentar essa tensão com fé, com sabedoria e também com muita humildade. A experiência de John Knox mostra que uma liderança teologicamente robusta e espiritualmente convicta, ela pode sim remodelar não apenas a igreja, mas também a cultura. Ele transformou a Escócia ao transformar o púlpito, e a sua insistência na pregação bíblica como esse centro de adoração e de formação espiritual criou uma geração de crentes alfabetizados teologicamente e engajados socialmente. E a Igreja Adventista, com seu compromisso com a palavra e com a educação, encontra nesse legado um incentivo a aprofundar sua missão formadora. Escolas sabatinas, pequenos grupos, né? Todos os seminários que nós temos, os colégios adventistas, todos são espaços onde líderes do tempo do fim podem ser preparados. Contudo, pessoal, o desafio é manter a tensão saudável entre fidelidade e caridade, entre reforma e estabilidade. E John Knox nem sempre conseguiu, tá? Ele nem sempre conseguiu. A sua veemência causou divisões, a sua rigidez teológica afastou aliados e a sua teocracia implícita ela trouxe heranças complexas. A liderança adventista ela precisa discernir os tempos com sabedoria profética, né? Evitando tanto o legalismo da letra quanto o liberalismo da cultura. Aí a ordem representativa da Igreja Adventista ela se torna um modelo equilibrado que busca preservar a unidade sem sufocar a diversidade e promover a missão sem ceder ao pragmatismo. O que nós aprendemos com Knox é grandioso. É que a autoridade da liderança não pode ser derivada da cultura, não pode ser derivada do poder ou da popularidade.
mas da verdade de Deus vivida com coragem e mansidão. O sistema representativo adventista ele precisa proteger esse tipo de liderança, que é transparente, corajosa, bíblica, pastoral e, sobretudo, profética. Aí vem um terceiro elemento de John Knox que a gente tem que destacar aqui, que é a questão da reforma litúrgica, da palavra, da comunidade, né? Ele vai criando essa espiritualidade como ordem pública. Um dos aspectos menos destacados, mas, ao meu ver, profundamente transformadores da obra de John Knox, foi a sua reforma litúrgica. Ele compreendia que a adoração pública moldava não apenas a espiritualidade individual, mas também aqui, o imaginário coletivo de uma nação. E em suas obras ele estabeleceu diretrizes para a adoração congregacional, né, priorizando a leitura sistemática das Escrituras, a simplicidade do culto e a centralidade da pregação. Algo tão... né, a gente vai nas igrejas aí, o que menos sobra tempo é para a palavra, né? E aí a gente fica discutindo o tipo de púlpito, né? Se é um tonel ou se é um púlpito de madeira, de acrílico, e o principal faltou, que é a palavra. Faltou a palavra, nós precisamos de pregar a palavra. E Knox ele rejeitava qualquer forma de culto que evocasse a pompa católica romana, né? Considerando como um certo tipo de distração perigosa da verdade. Para ele, o culto era um momento pedagógico, formativo, onde a palavra moldava o coração e a consciência da comunidade. O pastor não era um sacerdote mediador, mas um mestre da palavra e servo do rebanho. E essa compreensão da liturgia como formação espiritual e política tem ecos profundos na tradição adventista, né? Porque a adoração na Igreja Adventista do Sétimo Dia ela é centrada na Bíblia, no ensino sabático das Escrituras, né, na participação da comunidade, que expressa uma forma de ordem que é tanto teológica quanto escatológica, né? Porque o sábado ele é um memorial da criação e uma antecipação da redenção, e em si mesmo um ato de resistência contra os poderes deste mundo. Ele denuncia esse produtivismo moderno, ele rompe com o ciclo de alienação e reafirma a soberania de Deus sobre o tempo e a história. É a maravilha do sábado que nós temos, né? No entanto, há um ponto de tensão a ser observado aqui, porque Knox estruturou o seu culto como uma reação àquilo que considerava corrupção litúrgica, ou seja, a sua tendência iconoclasta, embora coerente com o seu contexto, ela corre o risco de empobrecer a linguagem simbólica da fé, porque a tradição adventista, ao evitar igualmente formas litúrgicas mais elaboradas, pode por vezes reduzir a adoração a uma experiência puramente didática ou racional, e o desafio aqui é equilibrar essa clareza bíblica com beleza litúrgica, com simplicidade, com profundidade, ordem com fervor. E a estrutura da liderança da Igreja Adventista pode aprender muito com Knox ao tratar da liturgia não apenas como uma rotina devocional, mas como um ato formador de identidade e missão. O culto, gente, não é um momento isolado da vida da igreja, mas é uma expressão da sua ordem espiritual. Cada elemento, o louvor, a oração, a palavra, a comunhão, deve refletir o caráter do reino que já irrompe na história e que aguarda a sua consumação gloriosa. Além disso, gente, a visão comunitária de Knox como base para essa resistência espiritual e cultural, ela precisa ser recuperada na prática adventista. Em seu tempo, a igreja era a base da reforma social. A educação era promovida nas congregações. Os pobres eram assistidos pelo diaconato e os anciãos exerciam disciplina pastoral com autoridade e também com muito cuidado. A igreja era o coração moral da sociedade. E na liderança adventista, isso se traduz na valorização dos ministérios locais como centros vivos de missão e de formação. Então, gente, é preciso descentralizar o protagonismo institucional e investir nessa capacitação espiritual, nessa capacitação teológica missionária dos líderes da base. Cada igreja local deve ser uma embaixada do reino de Deus, com essa autonomia pastoral responsável, com essa integração representativa e com uma cultura de discipulado que seja ativa. E John Knox, ele entendia que o púlpito e a mesa de comunhão não eram apenas elementos do culto, mas eram expressões da soberania de Cristo sobre a igreja. Da mesma forma, o governo representativo adventista deve ser mais do que um sistema administrativo. Ele precisa, gente, ser um espelho do reino, onde a liderança reflete o caráter do Cordeiro, onde o serviço substitui o domínio e onde a autoridade nasce da palavra e se expressa no amor. Por isso, todo o culto, pessoal, todo o sermão, toda reunião de comissão, todo voto em assembleia, tudo deve ser feito em espírito e em verdade, reconhecendo que a igreja não é uma organização qualquer, uma organização fria, distante, mas é um corpo escatológico em missão.
A fidelidade profética exige que as nossas formas reflitam o nosso conteúdo e que nossa estrutura encarne a nossa esperança, que a nossa liderança modele nossa escatologia. E isso chama para um elemento muito importante, que é uma teologia da coragem, dessa soberania divina, para a gente não correr o risco de cair num certo tipo de radicalismo. Se há um traço inconfundível de John Knox, é a sua coragem. Diante de reis e rainhas, clérigos, né, de parlamentos, a sua voz não se calava. Ele acreditava firmemente na soberania absoluta de Deus, e essa convicção dava-lhe a ousadia necessária para confrontar as autoridades políticas e eclesiásticas corrompidas. Knox não era apenas um reformador institucional, mas ele era um profeta em sua geração, alguém que via a fidelidade doutrinária e no temor de Deus a única base legítima para a liberdade. E em sua teologia, Deus não era apenas o Criador, mas ele era o governador ativo da história. Assim, qualquer autoridade que se levantasse contra os princípios divinos deveria ser denunciada, fosse no trono ou no púlpito. O seu tratado da monarquia, né, não apenas denunciava os abusos da Rainha Maria, mas também argumentava que os magistrados eclesiásticos e civis estavam sujeitos ao juízo divino, e isso gerou forte oposição, inclusive entre reformadores mais moderados como Calvino. E aqui emerge uma importante intersecção e contraste com a liderança adventista, né? Por quê? Porque o sistema representativo da igreja adventista ele é construído sobre a convicção de que Cristo é o cabeça da igreja, como diz lá em Efésios capítulo 1, né? E que toda autoridade ela é funcional, ela é delegada, ela é revisável. O poder na igreja adventista ela não está concentrado em indivíduos, mas é distribuída em uma estrutura colegiada composta por anciãos, pastores, comitês e assembleias. E essa visão ela evita os extremos do autoritarismo clerical e também do populismo eclesial. Contudo, a lição de Knox é clara. A liderança ela não pode se omitir diante da injustiça, das heresias ou da decadência espiritual. A fidelidade institucional nunca deve ser cúmplice do erro. O zelo profético ele precisa caminhar junto com a sabedoria administrativa. Aqui a escatologia adventista entra como critério decisivo. O tempo do fim, gente, é momento de vigilância, não de conformismo. É momento de discernimento, não de covardia. É momento de coragem, não de comodidade. E o perigo, entretanto, é outro, né? Knox muitas vezes ultrapassou a fronteira da profecia e entrou no território do radicalismo político-religioso. Aí a sua linguagem incendiária, né? Sua defesa da resistência armada e sua teologia de insurreição inspiraram movimentos que posteriormente confundiram reforma espiritual com revolução social. Aí a força de sua convicção foi em alguns momentos usada para legitimar perseguição de adversários, inclusive entre cristãos. E esse risco também ronda a liderança adventista quando se perde o equilíbrio entre a verdade e a graça, entre a ortodoxia e a humildade. Há momentos em que, em nome da doutrina, líderes impõem julgos pesados, silenciam a diversidade legítima ou confundem unidade com uniformidade. Knox nos lembra que a coragem sem compaixão se torna tirania espiritual e que a verdade sem misericórdia pode se tornar uma espada que corta mais do que cura, viu, gente? A liberdade profética da igreja adventista deve, portanto, guardar-se desses dois extremos, o da covardia institucional e o outro lado do radicalismo doutrinário. A escatologia não é combustível, gente, para paranoia ou controle, mas é horizonte de esperança e critério de fidelidade. E assim como Knox enfrentou os poderosos, né, do seu tempo com base na palavra, a liderança adventista também deve fazer o mesmo, mas com os olhos fixos no Cordeiro, não no trono terreno, tá bom? E em tempos de polarização ideológica, como é o nosso tempo agora, esse tempo de crise de confiança nas instituições, né, do descrédito da autoridade espiritual, a lição de Knox ela é dupla, né? Primeiro, uma liderança fiel, ela precisa de coragem moral, muita coragem moral. Em segundo lugar, essa coragem deve ser moldada pela mansidão de Cristo, não pela fúria do zelo humano. Nós estamos à procura de líderes com espírito de paz. A igreja adventista, como guardiã da verdade presente, ela deve recusar tanto a omissão pastoral quanto o fanatismo institucional. A sua missão não é conquistar o mundo para Cristo com as armas da carne, mas resistir ao mundo com as armas do Espírito. A reforma que ela promove é contínua, é bíblica, gente. Ela é profética, ela é escatológica. E isso traz lições práticas profundas para nós, né? Porque essa coragem profética chama a fidelidade escatológica e uma ordem representativa genuína.
A vida e a obra de John Knox revelam um reformador que foi forjado sim no fogo do sofrimento, né? Forjado da coerência doutrinária e da coragem pastoral. O seu legado, embora marcado por tensões, oferece contribuições inestimáveis à teologia da liderança, especialmente no contexto da missão escatológica da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Porque não apenas no espírito de pensamento de Knox, mas sob a luz do testemunho profético de Apocalipse 14, seguem pelo menos 5 aplicações práticas aí para a liderança adventista contemporânea. Primeiro, eu diria, é uma ousadia profética enraizada na palavra, né? Knox nos ensina que o líder espiritual ele não pode ser refém das conveniências políticas ou da cultura dominante. Ele precisa falar com autoridade, não de si mesmo, mas da palavra de Deus. E em tempos de relativismo moral, de frouxidão doutrinária e de pressão ideológica, o ministério adventista ele precisa reencontrar o púlpito profético, aquele que denuncia o pecado, que anuncia a graça e aponta para o juízo eterno. A liderança ela não pode ser neutra contra a verdade que está em jogo, pessoal. A pregação deve ser contracultural sem ser sectária. Ela deve ser firme sem ser violenta. Ela deve ser clara sem ser presunçosa. E a escatologia adventista, com a sua ênfase no juízo investigativo, no santuário celestial e na iminente volta de Cristo, exige que cada líder seja mais do que um administrador, acima de tudo seja uma atalaia. O segundo elemento é que a reforma ela precisa ser uma reforma estrutural com princípios de ordem. Knox ele reformou não apenas ideias, mas estruturas. Ele acreditava que a forma da igreja deveria refletir a sua fidelidade à verdade. E inspirada nisso, a igreja adventista deve continuar avaliando as suas estruturas administrativas à luz da missão. O sistema representativo, com comissões locais, assembleias, conferências, é um antídoto ao autoritarismo e um espelho da comunidade do reino. Contudo, gente, estruturas elas podem adoecer. Não se esqueça disso, por favor. Quando o formalismo sufoca a missão, quando a burocracia atrasa a resposta ao Espírito Santo, quando o poder se concentra nos bastidores, aí a liderança precisa ter coragem para reformar. Não por revolta, pessoal, mas por fidelidade. A ordem que o adventismo defende ela é funcional, ela não é sacralizada. A reforma organizacional é um ato de fidelidade à escatologia, não de rebeldia institucional. Por isso o terceiro elemento é tão importante, que é discernimento entre zelo apostólico e o elemento do radicalismo doutrinário. Knox ele correu o risco de confundir a autoridade profética com hostilidade sistemática. Sua luta contra os erros da Igreja Católica Romana, embora teologicamente consistente, degenerou em momentos de perseguição contra católicos e anglicanos. O zelo que salva quando guiado pelo Espírito pode se tornar, gente, destrutivo quando guiado pelo orgulho. E a Igreja Adventista deve, portanto, discernir entre fidelidade e fanatismo. O zelo apostólico que ela reivindica precisa ser moldado pelo Espírito do Cordeiro. A profecia não é um instrumento de exclusão, gente, mas é de salvação. A liderança deve cultivar uma ortodoxia viva, que exale amor, humildade e esperança. Doutrina e compaixão não são rivais, elas são aliadas no testemunho fiel. E daí vem um elemento muito importante, o quarto elemento, que é a resistência à politização da fé. Knox é frequentemente acusado de misturar fé e política. E, de fato, a sua influência na Constituição da Escócia protestante foi tanto teológica quanto legislativa. E essa simbiose, embora compreensível no século XVI, serve de advertência para nós hoje. A Igreja de Deus não é chamada a governar o Estado, mas a formar discípulos que influenciam a sociedade pela integridade e não pelo domínio. A escatologia adventista, gente, alerta contra alianças com os poderes do mundo. Está claro em Apocalipse capítulo 13. O papel da liderança é resistir à tentação de transformar o púlpito em palanque, o voto em barganha e a influência espiritual em moeda política. O reino de Deus não será instaurado, pessoal, por eleições, por partidos, por coalizões, mas pela proclamação do evangelho eterno com poder e graça. E então, em último lugar, os pastores precisam se entender e se compreender como guardiões da liberdade e da consciência. Knox ele defendeu com veemência a primazia da consciência iluminada pelas Escrituras. Ele cria que ninguém deveria ser forçado a crer ou a negar sua fé. E esse princípio encontra eco muito profundo na teologia adventista, cuja defesa da liberdade religiosa é histórica e profética. E eu digo a vocês que a liderança ela deve proteger esse princípio mesmo e sobretudo quando há pressões internas pela uniformidade superficial. Cada pastor, ancião, diretor ou administrador é, portanto, guardião da liberdade espiritual
Isso exige, gente, escutar, dialogar, instruir com paciência e, quando necessário, corrigir com mansidão. Aí a imposição gera servos temerosos, o ensino forma discípulos convictos. Eu chego à conclusão desse episódio, um episódio mais extenso, porque John Knox literalmente ele captura a nossa atenção nesses elementos de maneira muito forte. A gente chega à conclusão falando sobre essa liderança escatológica com espírito profético, né? Porque John Knox ele viveu e morreu entre tempestades, né? Tempestades políticas, doutrinárias, espirituais. Sua vida foi marcada por perseguição, por exílio, por confrontos, mas também por muita oração fervorosa, gente. Muita paixão pela palavra, muita dedicação à causa de Deus. Ele não era um homem perfeito, como nenhum de nós, mas era um homem inflamado por uma verdade que julgava eterna. E a Igreja Adventista, em seu chamado escatológico, é também uma igreja de tempestades. Ela existe para proclamar a última mensagem de salvação ao mundo, para restaurar o culto ao Criador e para preparar um povo para o encontro com o Senhor. E esse chamado exige uma liderança do tempo do fim, corajosa, mas também humilde, organizada, mas espiritual, firme, mas compassiva. Que John Knox nos inspire, pessoal, mais e mais, não em seu radicalismo, mas em sua fidelidade. Não em sua retórica combativa, mas em sua coragem profética. Que nossas lideranças sejam marcadas por oração, não por cálculo. Sejam marcadas por missão, não por manutenção, por santidade e não por estratégias de poder. E que no grande dia do Senhor se diga da liderança adventista: estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Pois é melhor, gente, sofrer com a verdade do que triunfar com o erro. Melhor é servir no reino do que dominar no mundo. Melhor é seguir o Cordeiro do que conquistar tronos com a espada. Melhor ser profeta do que político, tá? É melhor ser pastor do que estrategista. É melhor ser servo do que ser senhor. É assim que a Bíblia nos coloca. É assim que a gente vê John Knox. E é assim que a gente quer ver também a liderança adventista. Bem, eu espero você no próximo episódio. Vai ser muito interessante também. Um grande abraço e até lá.